Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a todos já desejo um feliz ano novo. Nosso primeiro papo de boleiro aqui do Expresso Futebol e de 2023, né? E para você que não me conhece, eu sou o Vini. E hoje, nosso sexto papo de boleiro é com ele, com o ídolo estrelense, Geraldo. Geraldo, muito bom te ter aqui, cara. Bom, prazer todo meu estar falando com vocês, né? Conseguimos aí marcar, deu certo, trabalhando muito, mas é um prazer estar falando com vocês. Esse cara deu de alegria para a torcida do Estrela. Muito lembro. Trabalho, difícil, mas pra quem pensa que é fácil, né? Porra, não é, de jeito nenhum. São três, né? Três passagens. Sim. Começa agora a quarta, então mais três, estou muito feliz, espero ser novamente. Se Deus quiser, a gente tá sonhando aí, tá? Com esse videocampeonato. Geraldo, para quem não te conhece, conta um pouquinho do início da sua carreira, fala um pouquinho dos clubes que você passou e se você puder também falar das experiências que você teve nos clubes. A gente sabe que você teve um clube de seleção aí no Brasil, e também nós vamos adiantar para você falar que você teve uma experiência com internacional, né? Então fala também um pouquinho da sua experiência já que você teve. Vou tentar dar uma resumida, né? Porque foram vários clubes, mas eu iniciei minha carreira profissional em 2008, né? Eu estive na Queimadense, que é um clube da Paraíba que agora teve o acesso para a primeira divisão, vai jogar a primeira divisão do futebol paraibano, foi onde eu comecei. E da Queimadense eu fui para o Palmeiras, né? Eu fiz um campeonato de lá, do Palmeiras, que foi durante o ano de 2009, 2010. Na verdade, minha base, eu posso dizer que foi no Palmeiras, apesar de eu ter iniciado na Queimadense, mas não foi feito um trabalho de Palmeiras de São Paulo. Só que não foi feito um trabalho de base na Queimadense, era um clube assim, ainda deficitário nesse quesito, estava nascendo, e aí teve um pouco dessa dificuldade. E aí eu me transferi para o Palmeiras em 2009, 2010, aí fui fazer essa progressão de carreira, né, de trabalho. No Palmeiras eu encontrei uma situação totalmente diferente e difícil. Eu estava saindo da Paraíba para ir jogar no futebol de São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil, hoje está entre, acho que vou dizer, top 2, né, porque eles com o Flamengo ali estão sempre brigando por títulos. E aí fui rodando, né, 2009, 2010, o Palmeiras me deu uma condição de, nos outros clubes que eu joguei, o uso da imagem do Palmeiras foi muito grande, porque sempre falava a lei do Palmeiras, jogou no Palmeiras. Depois do Palmeiras joguei acho que 4 ou 5 clubes pra frente, sempre o pessoal lembrava, jogou no Palmeiras, jogou no Palmeiras. O Palmeiras foi onde eu conheci o Muricy Ramalho, né, baita do treinador, cara que eu aprendi o pouco tempo que eu tive com ele, porque eu subi pro profissional e me transferi logo. Mas foi um dos melhores treinadores que eu tive na carreira. Aí saí rodando no Brasil, né, tive algumas passagens pelo 13 da Paraíba, que também é da minha cidade. Passei pelo Tupi, conseguindo acesso, né, para a Série B, da Série C para a Série B do Brasileiro. Aí estive no Sampaio Correia também, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, quase subindo também para a Série A. Tive o Estrela do Norte, né, que aí eu não poderia esquecer de forma alguma. Aqui no estado também tive outra passagem aqui pelo Atlético Mineiro, também me tornando campeão, fazendo gol na final ali da Copa Espírito Santo. Então foram várias passagens, Bangu, no Rio de Janeiro, né, joguei no Campeonato Carioca. E também a experiência fora do Brasil. Eu tive um tempo na Lituânia, né, joguei a metade de uma temporada na Lituânia e também tive uma temporada na Arábia Saudita. E aí eu fui muito feliz, né? Foram 2 temporadas, um acesso, né? Fiz um gol lá que foi considerado o gol que o Pelé não fez, saiu uma matéria muito bacana lá, saiu até pra cá, em rede nacional. Foram 2 clubes que eu joguei na Arábia Saudita e hoje estou retornando aqui pro Estrela, né? Depois de uma experiência muito grande nos 2 clubes, né? A gente está em casa, aí a gente dá aquela volta, mas a volta para casa é sempre boa. E hoje eu me sinto em casa aqui no Estrela. Legal. Tem até uma pergunta aqui, você falou do Sampaio Correia, que a gente pode dizer, né, sem querer desmerecer os clubes, mas é um clube de maior expressão, talvez, que você tenha atuado, né, que é um clube que frequenta a Série B, né, do Brasileirão. Como que foi essa sua passagem lá? Fala um pouquinho mais pra gente. O Sampaio Correia, hoje ele solidificou ali a sua permanência na Série B e hoje é um clube que briga pelo acesso à Série A, né? Um clube que está sempre brigando pelo acesso à Série A. Na época que eu joguei no Sampaio já era Série B e já estava nessa ascensão. E aí eu tive outras passagens por alguns clubes de muita família também, que também representa muito, né? Principalmente nos seus estados, mas o Sampaio Correia realmente em rede nacional hoje conquistou um grande espaço. E foi uma passagem muito boa, eu tinha acabado de sair, eu saí do Estrela como artilheiro e campeão capixaba e fui para o 15 de Piracicaba. Na época que eu saí do Estrela, é engraçado que eu tinha várias propostas.
de clubes do Nordeste, né, de clubes do Norte, tinha de clubes de São Paulo. E o engraçado é que o meu empresário na época era o Bruno Romero, que até hoje é um paizão para mim, um cara que não é mais essa rede de empresário atleta, é um amigo que eu tenho, né, que eu vou carregar pro resto da minha vida. E eram várias opções e o Bruno falou, não, eu quero que você vá no 15 de Piracicaba, que vai te dar uma projeção. Se você continuar fazendo os gols que você estava fazendo aqui no Espírito Santo, vai te dar uma projeção muito boa. E aí no 15 de Piracicaba eu me tornei artilheiro do ano. Cheguei do meio do ano para o final, e o artilheiro do 15 na época era o Jonathan Cafu, que hoje está no Cuiabá. E aí eu fiz muitos gols, né, na Copa Paulista e acabei me tornando artilheiro do 15 do ano. E aí apareceram outras situações, várias coisas que surgiram para mim. E o meu empresário na época escolheu o Sampaio Corrêa. Na época eu deixava tudo na mão dele, né? Tinha outras situações, mas ele vislumbrou ali uma situação de acesso para a Série A e de estar jogando. Então, no Sampaio Corrêa eu fui para lá, já tive a oportunidade de jogar a Copa do Nordeste, também fiz gols também pelo Sampaio Corrêa. A gente foi vice-campeão estadual naquela época, foi até uma frustração, porque a gente tinha a grande chance de ser campeão e ficamos a um ponto do acesso para a Série A. Então foi uma passagem muito boa, foi uma passagem marcante, aprendi muito, estive com atletas top, que jogaram Série A do Campeonato Brasileiro, atletas que... O cara que disputava a posição comigo era o Robert, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, um cara de muito nome. Então foi uma passagem muito marcante. Eu tenho uns números, você falou do futebol, você teve a passagem do futebol árabe, né? Sim. Eu tenho uns números aqui, não sei se bate, né? Eu peguei no site, foram 28 jogos, 18 gols. Sim. Então, belos números, né? Pra... A gente nem todo mundo que chega no futebol árabe, futebol internacional, né, lá fora, consegue ter esse número de adaptação. Foi interessante que no futebol árabe eu me adaptei muito rápido. Na primeira semana que eu cheguei, eu treinei 2 dias e no terceiro dia era um amistoso. E aí nesse amistoso eu fiz 2 gols, um amistoso que era contra uma equipe considerada mais fraca, mas aí já te dá uma confiança. Então você começar já fazendo gols, você vai começar bem. E eu lembro muito bem desse amistoso que eu fiz, que o pessoal chamou muita atenção pela movimentação. Realmente o jogador brasileiro, o atleta brasileiro, ele tem um diferencial, né? Em todos os sentidos. E aí eu chamei a responsabilidade, falei, pô, eu tenho que ir muito bem aqui, eu quero permanecer aqui. E aí os gols foram saindo, saiu o hat-trick, saiu o gol do meio de campo. Então foi uma passagem muito boa. Na Arábia Saudita eu não tive problema nenhum de adaptação, né? Eu procurava muito saber da cultura, saber do futebol deles. Eu não ficava aquele cara preso em casa, eu não era aquele cara que ficava esperando só o horário para treinar e quando acabava o treino voltava para casa, ficava lá no meu celular, na internet, no computador, seja o que for. Eu procurei ver a cultura dos caras, fui procurar saber sobre a língua, o que é que eles gostavam, o que eles não gostavam, questão de religião, questão do futebol, o que é que eles mais gostavam. E aí eu fui me adaptando, entrei no jogo deles e me tornei um árabe, praticamente eu me tornei um árabe. Foi muito bacana. Vou dar uma de Juliana Moreira agora, que eu sei que ela tem umas perguntinhas na página da Estrela. Você sempre quis ser jogador? Sempre. Ela fez você não fosse... Ela fez um bate-bola com a gente aqui nos últimos dias e aí ela fez essa pergunta. Se você não fosse jogador, o que é que você seria? Eu falei, eu continuaria tentando ser jogador. Não que tenha outras profissões que me encantam. Tem muita coisa que eu acho muito bacana. Essa questão empresarial de lidar com atletas, né? Eu acho que é uma coisa que talvez eu venha a seguir, não sei também a carreira como treinador, como diretor. Eu não sei, mas eu sempre fui muito focado nisso, sempre fiquei muito nessa tecla. Meu pai era jornalista, meu pai queria muito que eu também me tornasse jornalista. Até iniciei quando eu era pequeno, fui operador de áudio, de rádio. E aí meu pai era jornalista, meu pai faleceu em 2008. E aí, por incrível que pareça, quando eu estava iniciando, né, minha carreira. E se tem um cara que ia ficar feliz por toda essa minha história que eu fiz aqui no Estrela, era ele. Mas ia brigar com muita gente. Porque sempre tem, né, os que criticam, sempre tem. E ele era um cara que não aceitava falar mal dos filhos. Então assim, eu poderia ter outras opções, eu acho muito bacana a área de direito, advogado, advocacia, esse tipo de coisa. Mas aí eu vou deixar a partir de agora eu já estou começando a pensar nisso, mas eu não tinha pensado em outra opção não. Inclusive essa deixa que você falou agora, eu vou dar no final, mas a gente tem muita coisa para falar e mais pra frente tudo. Bom, vamos, eu acho que a maioria tá interessada em saber. Sua relação com Estrela. Conta um pouco pra gente aí sobre como foi a chegada e essa relação toda de, podemos dizer, idolatria que você tem aqui no Estrela. E só rapidinho, os números, você pode até me ajudar. Capixabão, 15 jogos, 11 gols.
isso foi... 2014. Exatamente. Você acabou sendo artilheiro? Sim. Né? Então, conta um pouquinho pra gente essa relação. Tem jogadores que passam nos clubes, que viram ídolos, que tem uma relação de amor e ódio, né? E até você batendo nos números, eu até falei pra Juliana, eu falei assim, ó, eu exijo sua presença lá, tá na hora que a gente for fazer a entrevista, que é a nossa assessora de comunicação e a presença dela é indispensável. Mas assim, a passagem realmente foram esses números que você falou, fiz 11 gols, eu disputava com o Paulinho Pimentel, na verdade disputava eu e o Madison, que jogou no Castelo, teve uma passagem em vários clubes, na época ele estava no Castelo, e era um dos semifinalistas, e postulantes a título. E eu disputava sempre gol a gol com o Madison. E vou ser bem sincero, acabava o jogo, eu ia olhar, será que o Madison fez gol? Fazia gol, olhar, pô, o Madison não pode ter feito gol. Uma vantagem, lógico. E eu comecei o Capixabão de 2014, os 5 primeiros jogos eu fiz gol. Então já deu aquela... Só que aí teve uma rodada que eu não fiz gol. E o Madison, se eu não me engano, fez 2 ou 3. Eu falava, filho da mãe, pra que ele fez esse gol? Aí eu tava, o centroavante que disse que tá disputando uma artilharia. Aí vai ter aquela entrevista que o cara vai dizer, nós vamos pensar no coletivo. Lógico que pensa no coletivo, mas o cara tá ali naquela coisa, eu quero ser artilheiro, isso é do sangue do centroavante. Não pensar nisso, o cara não é centroavante. E aí eu ficava olhando o Márcio, olhando, aí fui com ele gol a gol até as semifinais. Aí nas semifinais surgiu o Paulinho Pimentel. O Paulinho corria por fora, mas sempre fazendo gol dele. E aí ele foi, empatou com o Márcio e empatou comigo. Aí ficou 10-10. Aí foi pra última, tem uma foto que é emblemática. No último jogo, de Aracruz, na final, tem um aperto de mão meu e do Paulinho Pimentel. Eu falei assim pra ele, pô, grande campeonato. Agora deixa eu fazer o gol e você não faz mais, eu vou virar artilheiro e campeão. Vamos tentar achar essa foto aí. Tem uma foto dessa aí, e aí eu fiz o gol do título, né? O não tão sonhado gol do título. E aí virou toda essa situação. Eu lembro que o nosso treinador era o Dário e ele pediu para que, quando eu ia descendo o ônibus, essa foi uma situação que, pô, ela me arrepiou lembrando, que o Dário falou para mim bem assim, ia todo mundo descendo o ônibus e tava uma galera na frente do Sumarelo, lotado, esperando a gente, né? A gente chegou depois do título e o Dário pegou e falou assim, ó, demora um pouco, desce por último, porque você vai ver o que é gostoso agora no futebol, vai ser isso aí. Então espera, fica por último. Ele foi um cara que ele esqueceu a vaidade, esqueceu tudo, esqueceu aquela coisa de grupo. Não, vai todo mundo junto. Eu falei, não, você merece, espera aí um pouquinho. Você sentiu o calor humano e realmente o pessoal me colocou nos braços. Porque pra quem não sabe, o Estrela antes, né, do Geraldo ter feito o gol do título, o Estrela não tinha nenhum título capixaba. Então, o Geraldo fez o gol do título, 98 anos o Estrela tinha, né, em 2014 o Estrela tinha. Então, foi uma emoção, foi muito grande. Eu comprei essa briga, todo mundo comprou essa briga, era cavalo paraguaio, eram muitas piadas, e a gente que chegou naquele grupo naquela época, um grupo maravilhoso, cara. Eu sei peça por peça que tava, não esqueci nenhum. A gente até tem uma situação montada pra gente fazer um jogo perfeito da galera que jogou desse campeonato. E aí me deu essa condição de poder voltar numa boa situação, e por incrível que pareça, as minhas duas próximas passagens depois dessa, uma foi de acesso, eu estava na segunda do Capixaba, eu tinha várias propostas, mas decidi vir. E a terceira, que o Estrela tinha 0 pontos no campeonato, né, em 2019, e até o atual treinador estava na época, o Vladimir. E aí eu consegui, na hora que eu cheguei, juntei o grupo, né, com aquela liderança, né, já tem uma história no clube, juntei todo mundo, falei, rapaziada, vamos, não pode deixar cair. A gente acabou não só não caindo, como classificando, e eu consegui fazer isso também. Então foram 3 passagens bem marcantes, né. Eu tenho posto, quer dizer, não tenho não, eu tinha o pôster daquele título de 2014. Aí eu falei, não, eu vou não lembro o jornal que saiu agora. Aí eu falei assim, vou pegar o pôster e vou guardar. Agora, né, não sei mais onde está, mas deve estar guardado por lá. Ó, primeira perguntinha aqui que mandaram, né, a gente abriu uma caixinha de perguntas na nossa página no Instagram. E o Gui Avelar mandou a seguinte pergunta. Geraldo, qual é a sensação de saber que é ídolo do maior do Espírito Santo? Ó, palavras dele aqui. Muito forte. A palavra tem que ter responsabilidade para responder, mas eu vou entrar em acordo com ele nisso aí, né? Principalmente pela torcida do Estrela, cara. Porque a torcida do Estrela faz em cada dia de jogo, não tem como fugir a isso, não tem como não colocar um Estrela no pedestal. E eu vou sempre colocar a torcida e tudo. Hoje a minha relação, né, na verdade, o que significa para mim, o Estrela é meu time do coração, é o time que eu amo. Que eu vou sempre dar a minha vida pelo Estrela, isso aí nunca vai mudar. Eu acredito, eu tenho um desafio assim,
muitas pessoas que hoje vivem no clube, vivem do clube, amam o tanto que eu amo. Mas eu sei que também tem pessoas extremamente comprometidas que amam o clube, né? Mas é uma relação de amor, uma responsabilidade muito grande, e eu me sinto extremamente honrado, feliz toda vez que eu vejo a camisa do clube. E falar da torcida, você chegou a comentar, né, na pergunta atrás. Foi o que me, pra ser bem sincero, foi o que me trouxe. O Breno Mira mandou. Sim. Foi o que me trouxe, pra ser bem sincero, o Breno. Foi o que me deu assim, um combustível. Eu já estava com outros projetos de vida. E aí com um novo combustível, logicamente que as pessoas que eu já tinha trabalhado como próprio treinador também me animaram assim, novamente. Mas quando é uma ligação do Estrela, quando é algo sobre o Estrela, aí a minha feição muda. E aí, cara, vestir essa camisa pra mim é uma coisa sagrada pra mim. O Arthur De Angeli e o Caio também, como duas perguntas em uma. Qual a expectativa para a temporada do Geraldo 2023 e do Estrela? E o Arthur, né, pergunta quantos gols você tem a perspectiva de fazer. Essa pergunta aí ela é interessante, uma coisa que tem que ficar clara. A história que foi construída, ela não vai ser apagada de forma alguma. Eu acho que se tem uma pessoa que respeita a história que foi construída aqui, sou eu. A minha história que eu fiz no Estrela, ela é muito respeitada, eu sei do tamanho do cálculo, pode-se dizer, do que foi construído até aqui, e eu não quero nem vou colocar tudo a perder. Eu quero que as pessoas entendam que 2014 foi um ano, que 2017, se eu não me engano, na segunda passagem foi outro, e 2019 foi outro. São situações, são objetivos completamente diferentes. Mas eu tenho uma responsabilidade de estar ali para fazer gols, de ganhar os jogos junto com os outros jogadores. Mas hoje eu divido as responsabilidades, sabendo da minha relação com o clube, sabendo do tamanho, do que significa, né? Eu vestir essa camisa, mas eu divido com o restante do grupo, porque tem jogadores muito qualificados para fazer, inclusive, o que eu consegui fazer em 2014 e também nas outras passagens. Tem jogadores que já passaram aqui no Estrela, que entendem o tamanho do clube, e assim, eu quero que a torcida entenda, né? Que todos entendam que o Geraldo veio para trabalhar de forma muito humilde, com o pezinho no chão, e que eu estou aqui por meus objetivos. Eu saí de casa, perdi Natal, perdi Ano Novo, fiquei longe da minha família, fiquei longe dos meus filhos, fiquei longe das pessoas que eu mais amo, da minha esposa e de todo mundo, por um objetivo. Então eu não vim aqui para brincar, com certeza eu não vim aqui para brincar. Mas o torcedor pode ter certeza que tudo que eles viram antes, eles vão ver dentro de campo. Aquele cara aguerrido, aquele cara que vai lutar, que vai chamar o grupo, que vai inflamar a torcida, que vai jogar pra caramba e, com a permissão de Deus, que vai fazer muitos gols. Eu não vou cravar um número de gols, porque é difícil você cravar um número de gols. Mas quem sabe não seja melhor do que na primeira passagem, e aí que seja feita a vontade de Deus. Eu vou adiantar até uma pergunta que eu estava lá para frente, mas eu vou aproveitar que você tocou no assunto. Das 3 passagens que você teve, o Thiago Vargas mandou a seguinte pergunta: qual é a diferença que ele acha entre o Estrela de 2014 e o dos outros anos que ele passou? Eu vou falar do Thiago Vargas porque teve o bate-bola que eu fiz com a Juliana, e aí eu respondi a pergunta que a Juliana fez: chuteira preta ou colorida? E eu respondi preta. E quando eu não respondi preta por causa da chuteira que eu uso. Eu respondi preto porque eu acho bacana os caras que usam chuteira preta, que é tradicional pra caramba. Mas eu uso geralmente chuteira colorida. Até porque às vezes não tem na minha numeração preta, eu faço 43, tá? Não é uma coisa absurda não. Mas enfim, aí eu uso muito chuteira colorida. Mas também já usei preto, só pra lembrar porque ele comentou, e é um cara que também me acompanha, que torce por mim, eu tenho o maior respeito. E a diferença do grupo, cara, é muito grande. Muito grande. São grupos distintos, né? O grupo de 2014 era um grupo desconhecido, ninguém sabia quem era quem. A gente se autodenominou quando acabou o campeonato de forasteiros, porque veio um de São Paulo, aí veio outro do Rio, eu vim da Paraíba, aí veio outro do Pernambuco, o Marquinhos Alagoano, o Paulo Matos veio de Pé de Serra na Bahia. E pô, foi uma galera que se juntou ali em prol de um objetivo e as coisas deram certo, foram dando certo, né? Muito humilde, um grupo trabalhador pra caramba, que ninguém acreditava, né? A gente tomou um 5-0 do São Mateus lá quando tava as coisas andando, e ali todo mundo achava que ia desandar, a gente se juntou e esse grupo de agora a gente precisa ver na hora da dificuldade, também precisa ver na hora das vitórias. Então assim, é um grupo extremamente qualificado, o grupo que o Estrela tem hoje, né? Hoje o Estrela tem 2 por posição, em totais condições de jogar, seja quem for, né? Tem uma comissão técnica muito qualificada, tem uma estrutura que eu posso dizer e me agrada muito, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei agora, eu vi o avanço do clube, o que essa diretoria fez, eu vou citar o nome dele, mas já
abordando todos os outros, é o Bruno Mazur, cara, que esse cara faz pelo clube. Eu queria que o torcedor valorizasse, eu queria que os empresários da cidade cada vez mais valorizassem, porque ele é um cara que faz muito, né? Não que não tenha outro capaz de fazer, mas ele é um cara que merece, né, esse respeito, essa admiração. Então assim, foi montado um grupo, né, escolhido dedo a dedo, com vários jogadores que têm condições de jogar e de buscar esse tipo de estrela. Vai ser difícil, são objetivos completamente diferentes. Mas a diferença maior que eu acho é essa, aquele grupo não se conhecia, esse grupo muito já se conhece, e aí acho que essa é a maior diferença. Dos de 2017 e de 2019, é que na verdade em 2017 eu peguei o bonde andando, eu cheguei bem no final, e o de 2019 eu peguei um grupo caído, um grupo que estava no chão, que estava rebaixado, entre aspas, inclusive moralmente, ninguém tinha... Quando eu cheguei, chegou um dos atletas para mim e falou assim, cara, eu não sei o que é que você veio fazer aqui. Esse time vai cair, não tem condição. Eu escutei ele da boca de um atleta, eu falei assim, não vai cair. Tem chance? Tem. Então não vai cair. Antes, se eu não me engano, a gente tem 4 jogos, tinha que ganhar 3. E ganhando os 3 jogos. Então assim, eu inflamei e eu chamei a torcida. Cara, o primeiro jogo foi uma loucura. Eu tô sendo bem sincero, eu vinha de um churrasco, eu tinha acabado de chegar da Arábia Saudita, eu estava fazendo churrasco em casa, nas minhas folgas, eu estava tomando minha cerveja, eu estava com minha família, não estava preocupado com o futebol, nada. E quando como eu te falei, quando vem a ligação do Estrela, aí aquela... Falei, pô, e aí? Aí fiquei naquela, eu cheguei no Estrela numa terça-feira, o Estrela jogava quinta à noite contra o Linhares, eu não tinha condição nenhuma de jogar. Eu cheguei pro professor da época, que era o Vladimir, e falei assim, eu não vou ter condição de jogar. Ele falou assim, não, você vai ter que jogar esse jogo, porque representa, tem uma representatividade, o pessoal vai comprar o ingresso, vai, pra trazer a galera. E aí é quando eu digo que com o Estrela as coisas acontecem. Minha primeira vez que eu toquei na bola, fiz o gol. Só baixei o meião no jogo e falei assim, vamos até onde Deus permitir, eu joguei os 90. Um jogador sentiu cãibra, o outro machucou, o zagueiro, o Kleber, sentiu o anterior da coxa. E eu, que era o cara que menos tinha condição de jogo, aguentei os 90, tranquilamente, acabou o jogo, só agradecer a Deus. Então, foram 3 passagens completamente diferentes. Bom, você está falando aí, o Marcos Monteiro perguntou a sensação de retornar para o Estrela, não sei se você já falou, a sensação de retornar para o Estrela em 2023. Você já está frisando aí, o Estrela chama, você não pode recusar, né? Toca no seu coração. Parece um sonho de criança que eu estou realizando. Cada vez que eu retorno, eu cheguei à noite, eu cheguei no dia 14 à noite, de dezembro à noite, e eu passa por dentro da cidade até chegar na sede do clube. Diferente da outra oportunidade que eu vim, eu também preferi, o clube me ofereceu, mas eu também preferi morar no clube, viver o clube, viver 24 horas incessantemente a situação do clube, porque eu quero me dedicar ao máximo, eu quero me dedicar 100% nesse projeto. Então nada vai tirar meu foco, então estou muito feliz de retornar em 2023. É praticamente assim, a mesma sensação, não vou dizer que é igual, porque realmente não tem como ser, mas é praticamente a mesma sensação quando eu retornei depois do que eu fiz em 2014. Bom, vamos falar um pouquinho agora da final. O Kaique Simões perguntou, o que foi dito na preleção do título de 2014? Se eu não me engano, eu não posso estar errado, mas o primeiro jogo foi 0 a 0. Então, era mais difícil jogar lá fora, né? Mas aí o que chamou a atenção, a gente pegou o São Mateus na semifinal. E a gente perdeu em casa o primeiro jogo, que aí foi pra mim foi o jogo do título, tá? Foi o jogo contra o São Mateus lá. E a gente venceu por 3 a 0, contra o São Mateus. E quando a gente saiu, que a gente entrou no ônibus para ir para São Mateus para jogar essa semifinal, isso aí é marcante, o Bruno Mazur, que na época era o nosso diretor financeiro, o presidente do Adil, o Geraldo Altoé, que era gerente de futebol, e o Mazur, que era o diretor financeiro. E o Mazur foi no ônibus, acho que foi a única pessoa que foi no ônibus, salvo engano, e ele entrou no nosso ônibus e ele falou bem assim, joguem pela dignidade de vocês, tudo que vocês construíram, não coloquem a perder, vocês sabem que vocês têm condição de ir lá e reverter. E aí depois teve lá o presidente, que era o Adilson, teve o Geraldo Altoé, que é de poucas palavras, inclusive é um cara que eu gosto pra caramba, e aí foi falado sobre a nossa dignidade, que era um grupo trabalhador, que era um grupo que tinha feito tudo da forma mais correta e que merecia essa passagem para a final. Porque até então os objetivos eram chegar na final para garantir um calendário. Só que pra gente não era isso, o objetivo era ser campeão. E aí chegou na final, 0 a 0 em casa, contra o Linhares, que era um time difícil pra caramba de você conseguir
Paulinho Pimentel. Do Paulinho Pimentel. Aí, mas tinha o Breda, zagueiro, que tinha jogado no Vasco, um rapaziada extremamente experiente. E aí foi falado na preleção, que aí o Dário é um cara que o Dário tinha trabalhado com o Romário. Ou era aquele do fatídico, chegou agora que sentar na janela, que a gente brincava, a gente zoava o Dário. Falou assim, pô, vai sentar na janela, porque ele tava puto, mas... E ele falou na preleção, ele falou assim, vocês estão tava todo mundo com o semblante preocupado. Pós-jogo? Isso antes do jogo, o aquecimento, aquela coisa... Cara, aí quando chegou no aquecimento, o Paulo Matos chegou pra mim e falou assim, vamos informar. Vamos fingir que a gente está jogando um campeonato de várzea, uma final de várzea, sem responsabilidade nenhuma. Vamos informar os caras. Vamos falar que a gente vai meter 3, 4, 5 meses, mas a gente sabe que não vai acontecer. Mas aí foi no vestiário, começaram a brincar, quem vai fazer o gol? Aí o Paulo Matos falou assim, você quer que eu dê a bola do gol em qual minuto do jogo? Aquela brincadeira, né? E aí na preleção o Dário pegou e entrou na onda. Falou assim, ó, a gente já é campeão. A gente só tem que escolher qual vai ser o resultado, qual vai ser o momento do gol ou dos gols. Aí vocês quem decidem, se quer um jogo mais difícil, se quer um jogo mais fácil. Ele fez esse exemplo. Mas a gente sai desse vestiário aqui campeão, tá? A gente já vai sair desse vestiário campeão. E eu tinha visto uma preleção do Luxemburgo, Palmeiras e Ponte Preta, final do Campeonato Paulista, eu mostrei pros caras que o Luxemburgo levou antes do jogo as faixas de campeão e mandou todo mundo vestir. Os caras ficaram, pô, e aí? Vamos explicar os caras. O Palmeiras meteu 5, se eu não me engano, na Ponte Preta. E aí foi jogo difícil pra caramba, contra o Linhares. Foi em 2008. Jogo difícil pra caramba. E aí as palavras foram essas, de tirar um pouquinho a atenção e de colocar menos responsabilidade no jogo. Na preleção do Dário. Sim. Geraldo, sensação de ter sido artilheiro do Capixabão e de ter feito o título. A pergunta do Lucas aqui, nosso parceiro, e do Vinícius Antunes, que é um dos fundadores aí da Capixabão da Depressão, que é uma página aqui. Paganini começa a jogada pelo lado direito. A bola sobrou para Paulo Matos, que viu um espaço no meio de 2 zagueiros do Linhares para encontrar o artilheiro Geraldo. Ele dominou com a perna direita e mandou para o fundo das redes. É festa da torcida do Estrela. Cara, a sensação de ser artilheiro foi um negócio muito bacana porque eu fui disputando gol a gol. Então aquilo ali criou uma rivalidade, né? E o fato de ter chegado à final também deu mais ter feito o gol na final e o gol que desempatou a artilharia me deu uma situação de conquista muito maior. Mas desde o início do campeonato, como eu comecei o campeonato fazendo, saiu uma matéria quando eu fiz o 5º gol e foi me comparando ao Hernani Brocador, que estava no Flamengo, e eram os mesmos números basicamente, né, disputando a artilharia do Brasil. Então assim, se tornou naquele momento era um foco que eu tinha, era um dos objetivos que era ser artilheiro do campeonato. Eu não queria ser campeão, eu estou sendo bem sincero, eu queria ser campeão e artilheiro. Isso aí estava na minha mente o tempo inteiro. E aí eu fui coroado com um título, lógico que isso aí é o principal para o clube, para a cidade, para a torcida, obviamente que o título, se eu não tivesse feito gol, tivesse sido campeão, a alegria seria a mesma. Só que assim, eu acho que ali foi um ano que Deus resolveu abençoar e falou assim, não, eu vou te dar uma condição bacana. E a gente foi campeão, eu fui artilheiro, uma sensação indescritível, porque até então eu não tinha passado por uma situação daquela. Eu tinha sido campeão, categoria de base, com o Palmeiras, campeão paulista invicto, e tinha sido artilheiro do clube, no Sub-20. Mas assim, ali foi uma situação que comoveu toda uma cidade, eram 98 anos de espera. E você fazer ainda o gol na final, você fazer gol na semifinal, aí me colocou numa condição que hoje o pessoal gosta, relembra e tem toda essa história, tem todo esse peso por causa disso. Então foi uma sensação indescritível. O nosso querido amigo Robson Maia, o jornalista da TV do Caxias, ele mandou a seguinte pergunta para você. Você acha que você e o Rafael Castro podem atuar juntos? Se sim, quais adaptações vão ter que ser feitas em termos de características? Ô Robson, primeiro, se eu apanhar do Vladimir, a culpa é sua, você se responsabiliza, porque aí é do treinador.
Mas assim, que tem condições, tem, porque já foi conversado. E existe sim essa possibilidade, mas não que ela seja uma prioridade. Inclusive foi conversado que possa ser que inclusive não atue nem eu nem ele. Tudo depende do treinador, quem manda é o treinador e a gente só está aqui para representar o Estrela da melhor forma possível. Mas que tem essa condição, tem, porque dada as características de ambos os jogadores, eu sou um cara que eu sou um 9, mas que eu me readaptei no futebol até para sair mais para jogar, já na Arábia eu cheguei a atuar como meia. E o Rafael Castro, nessa temporada que eu acompanhei ele no Estrela, como eu sempre acompanho, e ele saía bastante da área, ele rodava bem. Então o problema não é nem ofensivo. Uma atenção maior tem que ser tomada na questão defensiva, na questão da marcação, de voltar para marcar, ficar na linha correta, na linha que... Então é uma coisa que precisa ser treinada, mas que eu acho que o professor Vladimir é extremamente competente para fazer esse tipo de escolha. E se ele sentir que para ter uma presença talvez de área maior, porque são dois jogadores altos, fortes, eu acho que tem totais condições. E a gente se sacrifica na questão da marcação, desde que seja em prol da equipe. Inclusive, estou olhando para trás aqui, está ali sentadinho ali, ó. O Cássio está lá sentadinho. Estava conversando ali daqui antes de começar. Como está sendo a preparação do clube para essa temporada de 2023? O início da preparação ele foi bem difícil por causa das fortes chuvas, né? E aí tinha uma questão de campo, mas a gente não deixou de treinar um só momento. A gente tem um preparador físico e tem um treinador tarado. Quando a gente fala tarado na linguagem de futebol, para esclarecer para a pessoa, aqueles caras que tem muito tesão para treinar. Então não tem essa questão de não treinar. E a gente treina muito intenso, sempre na alta, né? Não tem condição de nenhum jogador estar com 99% fisicamente e não vai conseguir render. Tem que estar sempre 100%. Então é uma preparação muito intensa, voltada para a intensidade, voltada para o autocontrole do jogo o tempo inteiro, voltada para ter um contra-ataque forte, para ter um equilíbrio de defesa e de ataque. Então assim, uma preparação muito forte. Eu vou dizer que tem sido uma preparação focada na intensidade. Tá vendo, torcedor? Podemos sonhar com o título esse ano, quer dizer, né? 2023. Vamos agora para sair um pouquinho da Estrela, né? Temos bastante perguntas aí do torcedor estrelense. Geraldo, a gente sabe que você passou, você começou lá na Paraíba, né? Na Paraíba. Passou por Sampaio, no Maranhão, passou pelo Rio de Janeiro. E logicamente passou pelo estado do Espírito Santo. Eu queria que você falasse pra gente a diferença que a gente tem daqui, dos estados, dos estados com o Espírito Santo. A gente vê um pouco o estado do Espírito Santo um pouco distante. Você fala mais da questão do futebol ou no geral? Na questão do futebol, questão do futebol. E o que a gente pode fazer para melhorar futebol capixaba, para deixar ele mais em a gente está vendo ultimamente aí o Real Noroeste e o Nova Venécia, né, que passaram de fase no ano passado, no caso de 2022, na Série B, sendo que caíram, mas eu queria saber, na sua visão, o que a gente pode fazer para melhorar e as diferenças? Cara, porque assim, no jogo, no embate geral, as equipes daqui, as que estão jogando na Série B, aconteceu, né, com o Nova Venécia e o Noroeste, estão conseguindo bater com essa galera que tem um investimento mais forte, mais alto. Só que o estado do Espírito Santo, né, também começou a investir mais. Eu percebo que esse campeonato de 2023, você vê que várias equipes têm condições de chegar e ser campeões do estado. E o título do estado lhe dá uma condição de você, hoje, pela Copa Espírito Santo, fazer contratos mais longos. Então você pode oferecer para um atleta, cara, vou te dar um contrato de 2 anos, por exemplo, que é uma coisa que é um atrativo. Então assim, existia sim esse preconceito. Tanto que quando eu saí de 2014, foi falado, você fez muitos gols lá, mas você vai ter que fazer o mesmo tanto de gols aqui em São Paulo para você almejar uma situação maior. Foi falado para mim, se você tivesse feito os 11 gols aqui no Campeonato Paulista, você estava jogando Série A. Então assim, existe ainda um pouquinho desse preconceito, mas que ele está ficando, tá diminuindo aos poucos, porque essa campanha que foi feita do Nova Venécia, do Real Noroeste, colocou o estado do Espírito Santo em visibilidade, né? A questão do Richardson, que é um centroavante da seleção brasileira, que é investidor, né? Chama muita atenção, equipes da capital do estado que tem uma história muito bacana, né? Já jogaram o Campeonato Brasileiro, o próprio Serra, né? Teve a questão da desportiva. Então assim,
tem tudo para dar certo, cara. O estado do Espírito Santo ele é muito rico no sentido até de revelação de jogadores. Então eu acho que precisa de mais investimento. Falando do Estrela, a gente tem um cara que é extremamente apaixonado pelo clube, que ele faz um sacrifício muito grande para manter o clube bem, manter a fama. O Estrela hoje tem uma fama, se você perguntar a qualquer jogador do Brasil inteiro que passa pelo Estrela, ele vai dizer, cara, é muito bom de trabalhar porque lá, trazendo para o popular, dia 10 é dia 10, o pagamento é em dia, as condições estruturais são muito boas, como eu falei, quando eu cheguei ao Estrela, fiquei muito feliz, que é um clube que tem um centro de treinamento, tem um estádio extremamente, hoje, que tem um cuidado muito grande, né, da diretoria, é uma estrutura muito forte, você vê as coisas tudo se encaminhando, e eu acho que com essas pessoas que já estão nos clubes, e chegando o apoio de alguns empresários, eu acho que tem tudo, cara, para o futebol do Espírito Santo ter o primeiro acesso agora. Conseguindo um acesso para uma Série C, aí vem os outros que vão precisar trabalhar mais para chegar em pé de igualdade. Galera, a gente vai para a última pergunta, e eu vou adiantar, Geraldo, nós queremos parte 2. Tá? Teremos parte 2. Essa primeira parte, rapaziada, a gente vai só com as perguntas. Na semana que vem, ou não sei quando o nosso querido aí quiser colocar, teremos a parte mais resenha. Geraldo vai contar umas resenhas, né? Vai falar o jogador mais resenha que ele jogou, né? E vai contar umas histórias aí. Mas antes, a gente vai finalizar essa primeira parte com uma pergunta do nosso querido Henrique Ananias, que também é um dos integrantes do Capixabão da Depressão. O Henrique perguntou o seguinte: Geraldo, você fez parte da campanha do título da Copa do Espírito Santo de 2017 do Atlético de Itapemirim, tendo inclusive marcado um gol importantíssimo na decisão. O que você acha que aquele time que fez história aqui no estado, sendo o único a vencer o Capixabão e a Copa ES no mesmo ano, tinha de diferente? Esse time do Atlético de Itapemirim parece muito em termos de características com o atual elenco que foi montado do Estrela. Logicamente que o atual elenco do Estrela precisa mostrar dentro de campo ainda, para deixar isso bem claro. Mas esse elenco de 2017 do Atlético tinha jogadores nas posições, tinham 2 para cada. Se você perdia uma peça de posição que ia suprir ali a ausência tranquilamente. Tinha um treinador que era muito bom, muito competente, o Zé Humberto, na época foi muito bem também no Atlético, e era um grupo extremamente focado no título. Em momento algum era falado sobre classificação, em momento algum era falado sobre ganhar algum jogo, sempre em todas as reuniões que era feita era aquela, vamos em busca do título. Aí vai ganhar para cobrança, mandou a bola para a área, subiu de cabeça, tocou e o gol! Gol! Atlético! Vamos em busca do título, porque o clube vinha de um título do campeonato estadual. Então, assim, manteve a base, que isso aí é importante pra caramba, você manter uma base durante o ano inteiro, né? E aí, junto com essa base, chegou mais alguns jogadores para agregar, eu cheguei também, chegou mais algumas outras peças, e aí a coisa andou. E cada um entrou dentro dos objetivos do clube, dentro dos objetivos do elenco. Eu posso te dizer que os objetivos do elenco, na época, eram até maiores que os do clube. Porque o clube, naquele momento, que aí é onde eu acho que o estado do Espírito Santo peca um pouco, é não se limitar. Você chegar, eu cheguei no topo, isso é o limite. Eu acho que o Atlético ali estava satisfeito com o título do estadual. E os atletas em si, não, a gente quer ser campeão da Copa. E aí foi feito esse objetivo, foi criado, né? E aí a coisa andou e foi conseguindo o título. Bom, é isso, galera. É isso, essa primeira parte com o Geraldo. Bastante coisa, hein, cara? Bastante coisa, carreira sensacional. Essa primeira parte termina assim. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, já comenta o que você tá achando. Compartilha para quem não conhece o canal. A gente tá aí, não sei se a gente já bateu uns 1000 inscritos, espero que sim. Mas espalha aí que a gente tá tentando rumo aos 1000 inscritos. Esse ano tem que sair. Se não sair esse ano, pelo amor de Deus, falta aí uns 100 pra gente bater. Ah, nós vamos bater. Já espalha, deixa o seu like, comenta. E a gente espera vocês na semana que vem para parte 2 com o Geraldo. Geraldo, essa primeira parte, muito obrigado já. Sensacional, cara. E semana que vem a gente vem com resenha, tá? A gente espera vocês. Tamo junto, valeu!